Olá, uma boa tarde a todos. É com grande satisfação que os recebemos aqui nesta tarde, do dia 14 de março de 2025, para a 20ª Conferência Temática Anual sobre a Campanha da Fraternidade. Preside o evento desta tarde o excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto, que já compõe a mesa dos trabalhos, acompanhado pelo palestrante excepcionalmente convidado, especialmente convidado, aliás, indicado pela Diocese de Taubaté, o professor mestre Ronaldo Rodrigues dos Santos. Você que nos acompanha aqui ao vivo pela TV Câmara Taubaté, o nosso muito obrigado por sua audiência. E neste momento nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto para a abertura oficial. Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 132 de 2004, realiza a 20ª Conferência Temática Anual sobre a Campanha da Fraternidade para abordar o tema Fraternidade e Ecologia. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Neste momento, nós convidamos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguido pelo Hino de Taubaté. Pátria amada e honrada,
Taubaté, das bandeiras que ousaram desbravarem das selvas com glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté, das nações regadia, epopeia por rios e lapas, onde terra fazer geografia e plantamos bandeiras nos mapas. Palomar de vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Quando outrora o café soberano, todo em ouro, palmitas floria, alto nível no canto taubatiano, em riqueza sertão atingia. E tal é o poder e grandiosa, decantada na época em alto, que a cidade chegou poderosa a se honrar como a própria São Paulo. Palomar de vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Longe fica em mistérios esplendor, ostentar na moderna cidade, desde o ensino, talvor e labor, que és inteiro na sua faculdade, mas sentir o progresso se espalma, em governos e levas ele, és a mesma cidade com alma, que nasceu no alvorar do Brasil. Palomar de vão ansiar, beijam todos os sinos, desde longa distância, mais altos destinos. Queiram todos se acomodar em seus lugares. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nós agradecemos aqui a presença do assessor parlamentar Carlos Gouveia, representando o excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho, primeiro secretário da Câmara Municipal de Taubaté, e agradecemos aqui a você também, telespectador da TV Câmara Taubaté, que nos acompanha ao vivo pelo canal 4.2 e também pela internet. Neste momento, nós acompanharemos o pronunciamento do excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto, que virá a esta tribuna para a saudação oficial em nome do Legislativo taubatiano e também para suas considerações acerca da campanha da Fraternidade 2025. Excelentíssimos vereadores, autoridades que compõem a mesa diretora, autoridades civis e eclesiásticas presentes e aos telespectadores da TV Câmara. Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. É com grande alegria e profunda reflexão que me dirijo a todos vocês nesse momento para falar sobre a campanha da Fraternidade de 2025, cujo tema é a Fraternidade e Ecologia Integral. O lema escolhido para esta edição é um convite à reflexão sobre a nossa relação com o mundo criado por Deus. Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Este versículo do livro do Gênesis nos recorda a bondade e a perfeição da criação de Deus. Ele viu que tudo o que havia criado era bom e por isso temos a responsabilidade de cuidar e preservar este mundo que nos foi dado de forma respeitosa e amorosa. A criação, para Deus, é uma reflexão da sua bondade e cabe a nós, como seus filhos e filhas, cuidar da terra com a mesma reverência com que ela foi criada. A campanha da Fraternidade deste ano nos convida a repensar sobre vários aspectos, iniciando pela nossa própria mente, com a nossa conversão, um processo profundo que começa no nosso coração e seu impacto vai muito além do interior de cada indivíduo.
Ao cuidar da alma, da mente, dos olhos e da fala, estamos verdadeiramente nos preocupando com a nossa transformação. E nesse movimento interior que se encontra a verdadeira mudança, aquela que reflete na nossa forma de ser e agir no mundo. Um importante aspecto da conversão é a superação da discriminação, seja por raça, religião, etnia, idade ou qualquer outra. Precisamos entender que todas as culturas ou identidades humanas merecem respeito e valorização. Isso se chama ecologia cultural. Essa abordagem nos chama a refletir sobre a importância do cuidado individual, pois tudo o que fazemos, por menor que seja, reflete no coletivo. O pouco que cada um de nós realiza, seja para bem ou para o mal, tem impacto em toda a sociedade. Da mesma forma, temos a abordagem da ecologia ambiental, que nos lembra que o cuidado com o planeta está diretamente relacionado ao nosso processo de conversão. A natureza, com seus recursos finitos e essenciais para a nossa sobrevivência, pede que repensemos nossas atitudes e respeitemos os limites do mundo em que vivemos. Nesse tempo quaresmal que estamos vivendo, temos uma oportunidade valiosa de identificar nossa reflexão e a nossa prática em todos esses aspectos. A conversão não se limita apenas a uma mudança pessoal, mas se expande para o modo como pensamos, convivemos e nos relacionamos uns com os outros. Cada ação, por menor que seja, se conecta ao todo e por isso é fundamental que nossas escolhas estejam alinhadas com o bem comum, com o respeito à vida e com a justiça para todos. Assim, a Quaresma se torna um convite para uma transformação profunda, que começa no coração e se espalha para todas as nossas atitudes, relações e aos cuidados com o mundo ao nosso redor. A campanha da Fraternidade 2025 nos chama a uma transformação profunda na nossa mentalidade e de nossas práticas cotidianas. O lema, Deus viu que tudo era muito bom, é, portanto, um convite à conversão e nos lembra que a criação é um dom de Deus e que devemos ser seus bons administradores. Isso implica não apenas em preservar o meio ambiente, mas também em buscar a justiça para aqueles que são mais afetados pela degradação ambiental, como as comunidades indígenas, os povos tradicionais, as populações periféricas e muitos outros, que muitas vezes são as mais atingidas pela poluição e pelo desmatamento. Aqui em nossa cidade podemos e devemos adotar políticas públicas que promovam a sustentabilidade, o uso responsável dos recursos naturais e a inclusão social. Devemos apoiar a educação ambiental nas escolas e incentivar a reciclagem, o uso de energias renováveis e a proteção de nossas áreas verdes. Devemos também colaborar com as iniciativas que promovam a agricultura sustentável, que respeitem a biodiversidade e que garantam a qualidade da vida para todos. O desafio é grande, mas a esperança é ainda maior. Como cidadãos e autoridades, temos um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Devemos, portanto, agir que todos possam viver em harmonia com a criação em um ambiente saudável e justo. Que, inspirados pelo lema da campanha da Fraternidade 2025, possamos refletir sobre nossas atitudes e práticas em relação à natureza e à vida em sociedade. E, acima de tudo, que possamos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo em um lugar onde a fraternidade, a justiça e o cuidado com a criação sejam os pilares de nossa convivência. Por último, eu gostaria de ressaltar uma questão interessante que mostra a já antiga preocupação da Igreja com a ecologia, pois ao longo de 61 anos de existência da campanha da Fraternidade, foram 8 campanhas que de alguma forma abordaram essa temática: 79, 86, 2002, 2004, 2007, 2011, 2016 e 2017. É como a campanha da Fraternidade é sempre muito bem pensada e elaborada, como tudo é conectado e tem um sentido. Eu gostaria de explicar a vocês a beleza dos elementos visuais do cartaz da campanha. TV Câmara, por favor, você pode colocar aí o cartaz. Nesse cartaz que nós temos aí, nós temos São Francisco de Assis. Para o pessoal que está aqui, nós temos aqui o cartaz aqui para vocês verem. São Francisco de Assis representa um homem novo que viveu uma experiência com o amor de Deus, reconciliou-se com ele e com os irmãos e irmãs, com toda a criação. No centro, acima dele, nós temos a cruz.
é um elemento importante na espiritualidade quaresmal. No cartaz, ela recorda a experiência de Francisco com o crucifixo da igreja de São Damião, em Assis, na Itália, onde Francisco ouviu o próprio Cristo que falava com ele e o enviava para reconstruir a sua igreja. A Quaresma é este tempo de reconstrução de cada cristão, cada comunidade, a sociedade e toda a criação, porque somos chamados à conversão. A natureza, a araucária, o ipê amarelo, o igarapé, o mandacaru, a onça pintada e as araras canindés representam a fauna e a flora brasileira, em toda a sua exuberância, que ao invés de serem exploradas de forma predatória, precisam ser cuidadas e integradas pelo ser humano, chamado por Deus a ser guarda e o cuidador de toda a criação. As cidades, os prédios e as favelas refletem o Brasil, a cada dia mais urbano, vivendo num estilo de vida distante da natureza, altamente prejudicial à vida. A colagem, depois de tudo isso está colado, o uso do estilo artístico da colagem é uma técnica que possibilita a união de elementos diferentes em uma única composição, refletindo a diversidade e a interligação entre tudo o que existe, entre toda a criação. Cada pedaço da colagem, apesar de único, contribui para a totalidade da imagem, assim como cada pessoa e cada parte do meio ambiente tem um papel crucial na criação de um mundo sustentável e harmonioso. Eu agradeço a atenção de todos e agora, para finalizar a minha fala, eu queria pedir para a TV Câmara colocar o clipe da Câmara da campanha da Fraternidade. Por favor, TV Câmara. O Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. O ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza, abandonou
Muito obrigado, TV Câmara, por ter passado o vídeo aí. Esse domingo agora, eu levantei mais cedo antes de eu ir trabalhar, eu estava assistindo a missa de Aparecida. E o Dom Jaime Splinger, que é o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, ele foi muito feliz na fala dele. Eu tive o cuidado aqui de pegar no dicionário a palavra ecologia, o que ela significa. Ecologia é a ciência que se caracteriza pelo estudo das reações dos seres vivos com o meio orgânico e inorgânico. O significado, por analogia, é a análise das relações de correspondência mútua entre os seres vivos e o seu meio social, econômico ou moral. O Dom Jaime, ele fala que nós temos que cuidar dos olhos, do coração, nós temos que cuidar do nosso íntimo, dos nossos ouvidos e principalmente da nossa língua. E o Dom Jaime ele deu um exemplo muito feliz, no meu ponto de vista, na missa. Ele cita que nós tivemos um evento aí na semana passada, onde um jogador do Palmeiras foi xingado em campo de macaco e vários outros nomes aí, humilhando o jogador. E nessa fala que ele dá esse exemplo, para a gente ver que a ecologia integral em que a CNBB se fala, não quer dizer só da ecologia ambiental, mas a ecologia cultural, onde nós temos que nos olhar para dentro e ver o nosso comportamento perante as pessoas, onde a gente tem que ter respeito pela diferença. Ele até cita que nós temos que respeitar os negros, que nós temos que respeitar os não católicos, os evangélicos, as diferenças em geral. Então, acho que ele foi muito feliz nessa colocação dele e a CNBB de colocar como a campanha a ecologia integral, dizendo que temos vários tipos de ecologia, que não é só a ecologia cultural. Temos ecologia de pensamento, ecologia cultural, como eu falei aqui. Então, a gente trazer para a gente mesmo e entender que essa ecologia, nós temos que nos preservar como seres humanos e respeitar uns aos outros, indiferente da condição social, do jeito que vive. Isso é a respeitar a diferença de cada um. E o Dom Jaime também fala, ele cita um outro exemplo, que nós temos da gente cuidar do meio ambiente. Ele fala assim, que cada um que estivesse naquela igreja, bebesse água e jogasse o copinho dentro da igreja, aquilo ia virar uma montanha muito grande. Então, que nós temos que fazer a nossa parte também, que cada um, a hora que a gente for jogar o lixo, e cada um fizer a sua parte, isso se chama a ecologia ambiental. Então, eu queria trazer essa fala do arcebispo de Porto Alegre, que eu achei que ele foi muito feliz de trazer para a atualidade e exemplificar muito bem para a gente a contextualização do que significa a ecologia integral, que é o que a CNBB vem falando para a gente aqui, fraternidade e ecologia integral. Muito obrigado, são essas minhas considerações. Passo a palavra agora para o nosso Tiago. Estarão abertas, neste momento, as inscrições para você que nos acompanha nesta tarde poder participar também, enviando o seu questionamento ou suas considerações sobre a campanha da Fraternidade 2025, inclusive pela internet. Você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté pode participar também, enviando sua consideração, questionamento para o nosso WhatsApp. O número, anote aí, é o 3625-9501. Vou repetir para você, 3625-9501. E nós acompanharemos o transcurso dos nossos trabalhos agora com o excelentíssimo senhor vereador Nicola Neto anunciando a palavra de nosso palestrante que discorrerá em nome da Diocese de Taubaté sobre a campanha da fraternidade. Concedemos neste momento a palavra ao professor mestre Ronaldo Rodrigues dos Santos, orador especialmente convidado, indicado pela Diocese de Taubaté, que discorrerá sobre a campanha da fraternidade 2025. Por favor. Excelentíssimo vereador Nicola, aproveito até para parabenizá-lo pelas palavras, demais autoridades, telespectadores, internautas e os cidadãos aqui presentes. É muito bem dito que ecologia integral tem justamente o aspecto de integrar o homem à natureza. Tudo que nós
enquanto seres humanos, promovemos de destruição, hoje é mais do que sabido dessa nossa responsabilidade. E aí a campanha da fraternidade desse ano, de 2025, traz como objetivo geral promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo os gritos dos pobres e da terra. Por que dos pobres? E o vereador trouxe muito bem, né? Infelizmente, são os povos periféricos, as periferias do mundo, as comunidades tradicionais, que estão sofrendo com essa crise ambiental. E como objetivos específicos, né? Toda essa campanha ela é baseada na encíclica Laudato Si, do nosso Papa Francisco, e também do último sínodo da Amazônia. Então é importante dizer que essa campanha é uma campanha da Igreja Católica, aprovada, apoiada, indicada por todos os nossos bispos da CNBB. E também como objetivo específico, denunciar os impactos negativos desse nosso estilo de vida atual e também identificar as causas da crise climática e falsas soluções. Então são muitos objetivos, mas eu queria me ater, eu queria pedir para a TV Câmara projetar a minha apresentação, mas em alguns aspectos práticos, minha pequena apresentação. Eu sou biólogo, sou mestre em ciências ambientais, pertenço à paróquia Santo Antônio de Lisboa, aqui em Taubaté, sou presidente atualmente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, também membro da Comissão de Justiça e Paz do Regional Sul da CNBB, e hoje estamos articulando a Pastoral da Ecologia Integral aqui na Diocese de Taubaté. Por favor. Ok. Sim. Então, uma frase bíblica, o texto bíblico para nos ajudar nessa reflexão, para cultivá-lo e guardá-lo, Gênesis 2,15. E tudo que nós, enquanto humanidade, não fazemos, é cuidar dessa criação, preservar o planeta, das belezas que existem. E aí o nosso tempo está se esgotando. Infelizmente, precisamos correr contra o tempo. Como cristãos, precisamos ser sim otimistas, mas é um otimismo a partir desta nossa realidade ruim. Temos também um potencial de resistência, e aí eu cito, como por exemplo, a crise da camada de ozônio, que foi resolvida. Esse já não é mais um problema, dos gases clorofluorocarbono que destruíam essa proteção do nosso planeta. E precisamos, por isso que talvez alguns não entendam, mas esse processo de conversão ecológica, esse comprometimento, ele se dá justamente nesse período quaresmal. Para nós católicos, quaresma é conversão. Conversão deve ser mudança de direção, e não continuarmos fazendo o que estamos fazendo de errado, principalmente nos últimos 300 e 400 anos, com o advento da Revolução Industrial e do uso dos combustíveis fósseis. E aí eu entro nesse assunto, Precisamos reduzir num curto prazo as emissões de gás carbônico e principalmente CH4, que são esses gases que causam ou potencializam esse efeito estufa. Aqui um breve quadro, para mostrar como que é essa dinâmica, Naturalmente acontecia, e o efeito estufa é algo positivo, porém com a queima de combustíveis fósseis, a combustão industrial, a produção animal, alta concentração de produção animal, e o Brasil é um grande produtor de proteína animal, nós temos o desequilíbrio dos gases que compõem a nossa atmosfera. Então, o que é esse efeito estufa? Justamente esse efeito que era natural, porém agora esses gases, eles retêm o calor do Sol, e isso tem mostrado o aquecimento do planeta. Só para citar rapidamente um dado, no último ano, a meta era até 1,5 grau acima da média mundial, e nós ultrapassamos, 1,55, foi o ano mais quente da história. E aí essa dicotomia, energia limpa, nós aqui talvez a principal alternativa seja a energia solar mesmo, e temos
a luta, né, da nossa igreja, dos movimentos ambientalistas, né, dos técnicos contra essa termoelétrica que quer se instalar aqui em Caçapava, na nossa diocese, trazendo muitos prejuízos, né, a nível local para Taubaté, Pinda, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, enfim, mas também com uma abrangência global. O tratamento do lixo que precisa ser feito, precisamos trabalhar em relação a não desperdiçarmos tantos alimentos, né? Enquanto alguns desperdiçam, tantos outros, pela má distribuição, não têm acesso ao que é mínimo, né? Também combate a esse consumismo, né? Olhar para as questões do saneamento básico, as prevenções na saúde e também desacelerar esse nosso modelo desenvolvimentista. E aí tem um alento, né? Estamos fazendo, tem muita coisa boa sendo feita, mas ainda isso é pouco. Então esse nosso estilo de vida, ele tem que ser mais crítico, afastado desse consumismo, né? É um consumismo às vezes baseado apenas na ostentação. Precisamos comprar produtos da agricultura familiar, né? Precisamos incentivar os agricultores locais, uma agricultura familiar e agroecológica, que produz alimento de verdade, comida de verdade. Precisamos usar transportes mais sustentáveis, né? E aí, de novo, né? Alimentos sustentáveis, saudáveis e reduzir o consumo de carne, principalmente carne bovina, porque o gado é o que elimina gás metano na atmosfera. Aí um cardzinho, né? Trazendo um pouco essa reflexão, né? Então, do quanto é disperso na atmosfera por conta do nosso consumo de carne bovina, quero frisar isso, e nós aqui em São Paulo somos o maior mercado consumidor. É verdade que 25% aproximadamente de carne seja exportada, né? Mas nós aqui em São Paulo, cada vez que a gente vai e compra 1 quilo de carne, lá na outra ponta, talvez na Amazônia, precisa se desmatar para criar gado ou também plantar soja que alimentam também os animais, tá? E aí um outro dado que eu quero apresentar é que, na média, né, nos dados mais baixos, né, na numeração, o menor consumo de água seria em torno de 17 mil litros de água para que 1 quilo de carne chegue à nossa mesa, né, no ciclo de vida do boi, em todo o seu processo. Falando de alimentação natural, aqui um gráfico que é um pouco assombroso, né? O Brasil ali está em azul, né? Que é um dos países que mais consomem agrotóxico. Infelizmente, esse agrotóxico vem para a nossa comida, né? E esse agrotóxico também é aquele que, infelizmente, algumas pessoas, às vezes, né? Ali com o famoso mata-mato, glifosato, aplicam, né? Para combater as plantas, né? As plantas invasoras, né? E aí, então, é um dado alarmante. O Brasil é o país do mundo, né, que mais de 700 litros de 700 mil, né, só de consumo de agrotóxicos. Só para a gente fazer uma reflexão, já vou entrar no próximo tema, né? Essa tabela mostra os tipos de plástico. Se a gente olhar embaixo de algumas embalagens, vai encontrar esse númerozinho, né? Então, o plástico PET, o plástico PAD, PVC, assim por diante, porque o plástico, tudo de plástico. Hoje o meu microfone aqui, o meu controle é de plástico, né? A minha pulseira, o meu relógio, o meu celular, boa parte da nossa roupa também é plástico. Enfim, plástico tem origem no petróleo, né? E nós estamos usando plástico. E aí, quando o texto base fala da reciclagem, né, os 5 R's dessa reciclagem, fala na questão de nós, inicialmente, repensar e reduzir esse nosso consumo, reutilizar as coisas antes de devolvê-las para o aterro sanitário, né, ou para o lixo, e reciclar é um processo um pouco mais demorado, que exige um pouco mais de investimento tecnológico. Então precisamos repensar toda essa nossa cultura e recusar então esse consumismo exacerbado, né? E aí, né, talvez seja uma realidade também aqui da TV Câmara, né, ou da Câmara Municipal, como é lá da minha escola, como é das paróquias, né? O consumo de copos descartáveis no Brasil, 720 milhões de copos descartáveis por dia, né? Então, empilhados, esses copos dariam 1,5 voltas no planeta, né? E o que nós podemos fazer, né? Estou aqui, que bom a TV, a Câmara, né? Um copo
me serviu um copo de vidro, né? Um copo lavável, né? Reutilizável por anos e anos, né? Ou uma garrafinha para levar a água e a gente não gastar tanto copo descartável. E tem solução, né? Como eu estava dizendo agora, ao invés de 720 milhões de copinhos todos os dias, né? Uma embalagem de plástico é o mesmo plástico, quer dizer, é um outro plástico mais resistente, 25 vezes mais ecológico, 100% reciclado e pode ser reutilizado por centena de vezes. Aí eu trouxe até o preço aqui, né, como sugestão. Também temos copos descartáveis, mas que são biodegradáveis. São copos ou de plástico de base vegetal, como existem já feitos de mandioca e de outros materiais, mas mesmo copos de papel, né, porque eles são biodegradáveis. Um dado também muito interessante, né, o teflon. É aquele teflon que está na panela, né? Então esse teflon, conforme a panela vai sendo desgastada, né, e ele vai se desprendendo da panela, ele vai para o ambiente, vai para a água, né, vai entrar na cadeia alimentar. Então eu usei isso para ilustrar que, sendo o teflon também um tipo de plástico, né, já foram encontrados, infelizmente, plásticos, né, desde o leite materno até no músculo cardíaco, né, o endocárdio, e também no cérebro humano já temos vestígios de microplástico. O tema das hortas comunitárias e agroecológicas, né, assim como o plantio de árvores. Então ali é um dado muito interessante, né? O asfalto ao sol pleno, chega a 50 graus Celsius. Depois, num terreno gramado e com uma árvore, né, uma árvore frondosa, a gente pode chegar aí a um decréscimo, chegando até 17 graus Celsius, né? E aí a comparação no concreto à sombra, né, 37 graus, no concreto ao sol quase a mesma temperatura do asfalto, 47, né? E depois a grama a pleno sol, 35 graus. Então, para a gente fazer a reflexão de como anda a nossa cidade, né? É bom que a Câmara de Taubaté tenha a responsabilidade, né, eleita para fazer política pública, o quanto nós podemos e devemos intervir na qualidade de vida aqui da nossa cidade. O fenômeno dos rios aéreos, para exemplificar o quanto as árvores são importantes lá na Amazônia e aqui também. Então a Amazônia, né, o rio Amazonas, ele despeja no Oceano Atlântico 17 trilhões de litros de água por dia. Porém, o que chega até nós aqui no Sudeste, e a Amazônia não é o pulmão do mundo, talvez seja um ar-condicionado e consiga regular o clima do planeta e também o clima aqui na região Sudeste, ela emite para nós aqui, nos chamados rios aéreos, né, 20 trilhões de litros de água. Então é mais água que vai no rio, vai na foz, né, no Oceano Atlântico, chega até nós aqui pela evapotranspiração destas árvores. E aí um exemplo também de uma solução, né, como eu tinha mostrado há pouco, né, com toda, de um shopping aqui na cidade, né? Então nas vagas onde os carros estão estacionados, olha só, eu tenho um piso permeável, né? Então esse piso permeável, até um piso intertravado, pode plantar grama, né? Então ali acontece a infiltração da água da chuva, né? Isso fica mais agradável aos olhos e a temperatura muito mais amena. Concluindo já a minha fala, indo para o final, eu queria, né, apresentar também, né, que é uma iniciativa da Igreja Brasileira já há alguns anos. Em abril agora a gente completa, maio, 10 anos dessa encíclica Laudato Si, né? Laudato Si quer dizer louvado seja, e é importante dizer que o Papa Francisco, né, tem autoridade e é uma liderança hoje que ultrapassa os muros da nossa igreja, é reconhecido por sua liderança, por trazer essa discussão em relação à necessidade de uma mudança de postura. Então, a Pastoral da Ecologia também está se organizando aqui na nossa diocese, né? E aí temos a missão dela, unir fé e compromisso socioambiental, testemunhando uma espiritualidade ecológica que promova a justiça socioambiental, conversão ecológica e as mudanças nos estilos de vida e nas estruturas socioeconômicas e políticas, comprometendo-se com a ética e a integridade da criação. Antes de encerrar, eu queria só dizer também alguns apontamentos, muito simples, e todos os que estão me ouvindo
me vendo pela TV ou pela internet, que vivem em Taubaté, né, nós temos situação aqui que, infelizmente, estamos andando para trás, né? As tarefas são muito difíceis, inclusive, né? Nós não temos mais coleta seletiva na cidade, as nossas árvores estão caindo, né? Seja por serem mal podadas, ou seja por falta de uma equipe técnica, né, que cuide da arborização urbana. As nossas avenidas enchem de água e após isso afundam, né? Então é um risco, inclusive, andar em Taubaté nas avenidas em dias de chuva. E para finalizar mesmo, né, a água também que chega em nossas torneiras, ela está suja, literalmente. Então quero agradecer, né? Obrigado a todos, tem meu contato, né? Fico à disposição. É isso aí, grande abraço e vamos fazer unir forças, né? Importante dizer, vereador, que essa campanha da fraternidade, nesse período quaresmal, não se encerra, o momento forte dela é no tempo da quaresma, né? Mas a gente convida todos e todas, né? Independente de religião, de raça, de credo, né? de aspiração política, que queiram e que gostam de viver nesse nosso planeta, né? Que é, sim, e principalmente o Brasil, né? Muito abençoado por suas belezas naturais. Muito obrigado. Não havendo inscrições para falar no púlpito, nós vamos dar seguimento aqui. Neste momento, nós convidamos a todos a rezar a oração da campanha da fraternidade. Para quem está presente aqui, foi impresso para vocês a oração Vou pedir para o Tiago entregar para vocês a oração. Campanha da Fraternidade 2025. Oração. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de Tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de Tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, Teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o Teu Espírito Santo reacenda em Ti e nós a consciência da missão que de Ti recebemos, cultivar e guardar a criação, no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Neste momento, como presidente da Câmara, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos os nossos sinceros agradecimentos ao professor Ronaldo, que muito gentilmente veio aqui, Ronaldo dos Santos, que gentilmente dedicou o seu tempo para estar aqui conosco nesta conferência, aos componentes dessa mesa e às autoridades presentes, aos telespectadores da TV Câmara, que nos acompanham ao vivo, e aos senhores vereadores presentes. A todos, enfim, o meu muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano, e declaramos encerrada esta conferência. Muito obrigado.